Aí eu queria saber o seguinte, quando você entrou na Fazenda, você se preocupou com essa questão que você já deixou pública, desse transtorno que você tem? Você tem bipolaridade? É transtorno de personalidade borderline. Ah, é borderline. É parecido, as Tá. pessoas confundem muito, mas é bem parecido. Inclusive, quando eu fiz a entrevista, eu falei, né? Tá. Até porque tinha em todos os sites também sobre isso. Eu tinha falado isso muito antes de saber que eu iria pra Fazenda, né? Tipo, eu dei uma entrevista sobre, por causa da pandemia, e estavam me perguntando como é que era viver com o borderline na pandemia. E eu falei, eu tô super tranquila, porque realmente eu tava tranquila. Não tava tendo contato com ninguém, eu tava em casa, não tinha nenhuma crise, eu estava, tipo, suave. Mas então, como você estava mais sozinha, você ficava mais tranquila? Sim, eu ficava mais tranquila, achava que eu não ia sentir nada. E quando me perguntaram, mas vai dar tudo certo lá, você vai ficar bem? Falei, lógico, eu vou estar na TV, você acha que eu vou passar algum nervoso? Não vou, eu achava que era tipo, vou ficar Que linda, era férias, né? eu achava, e a gente tem essa visão, né, que acha que, a pessoa tá na TV, nada a Que ver. ali é tudo lindo. Tudo lindo, fácil. todo mundo querendo ficar bonito na TV, pleno, ninguém tá nem aí. Eu pensei até, nem vou chorar, nem vou fazer, né? Nada vai Nossa, acontecer. gente. Mas você já fazia uso de remédio para tratamento ou você convive sem acompanhamento? Eu já fazia, tomava. já fazia terapia, Tratamento. já fazia tratamento. Só que quando eu fui, eu não quis ir levar remédio, porque eu achei, vai dar tudo certo, não vai dar nada. Mulher. Mulher, eu achava pode. que... Eu tava tão, assim, feliz de ter tido essa oportunidade, porque eu sempre busquei oportunidades e eu nunca consegui. Então, eu fui para todos os lados até conseguir alguma coisa, que eu pensei assim, eu vou estar muito feliz lá dentro, que não vai ter nada que vai me tirar da minha felicidade. Sim. Mas a questão é que esses transtornos psicológicos, eu tenho ansiedade e síndrome do pânico, já tive depressão e tal. E muitas vezes isso acontece. Você entra numa fase boa e você acha que, imagina, agora eu tô maravilhosa, eu nem preciso tomar o remédio. Tipo, agora eu tô numa fase super bem, feliz. Eu deixei de tomar, eu tomo todos os dias um remédio para controle de ansiedade. Eu deixei de tomar vários dias. Aí, depois de uns 5 dias, eu senti uma sensação esquisita, que aí eu lembrei Que era por causa do remédio. Eu falei, cara, faz muitos dias. Porque você fica tão de boa com a vida e você acha que não vai sentir. Aí eu deixei de tomar o remédio e aí eu tive crise de ansiedade. Nossa. Mesmo estando numa fase muito boa, mesmo estando super bem, feliz, plena e tal. Porque é uma questão cerebral. As neurônios que ligam um com o outro lá, que dá umas bugadas, entendeu? Sim. Então, infelizmente, assim, quem tem esse tipo de transtorno tem que manter o remédio. Isso é verdade. Pra você conseguir viver bem e tranquila. Então, você não levou... Eu não tinha essa cabeça que eu tenho hoje, esse você sabe pensamento disso. que eu tenho totalmente igual ao seu. Eu não pensava que, eu preciso do remédio pra ficar bem. Eu falava assim, não vou precisar. Até porque, na época, o médico que me passou o remédio, ele falou, só tome o remédio quando você tiver alguma crise. E eu não estava tendo crise nenhuma. Eu tinha tomado o remédio, se eu não me engano, 2 vezes enquanto eu estava fora. Então, eu não tinha crise. Quando eu tinha, era muito forte, com certeza. Mas era uma vez ou outra. E eu tomei 2 vezes. Tipo, foi num relacionamento que eu tinha. E no final, tipo, no meio do relacionamento, conturbado. E depois no final. Sim. Então, tipo, eu tava tranquilaça. Eu não tomava remédio continuamente. Sim. Só que hoje, que eu tomo remédio continuamente, hoje que eu sei, eu até falo, até brinco assim, é a pílula da felicidade. Porque eu estou feliz, eu não choro, Agora eu tô... Você fica numa linha, né? Sim, tranquila. Você consegue fazer suas coisas. É saudável. Sim. É muito mais saudável. Mas tem gente que nem sabe falar, imagina ficar tomando remédio pro resto da vida. Infelizmente, tem pessoas que têm essa condição e precisam. E isso não é um problema. Não é? Você pode viver dessa forma e você vive muito melhor. Com certeza. Com o remédio. E como que foi pra você lá, que você não levou, e aí você foi ficando nervosa lá dentro com as situações e você teve crise? Então, eu não levei, eu falei que eu não ia levar, eu falei, não, tá tudo bem, eu só tomo quando eu tenho crise, eu não sabia que eu ia ter. Então, eu não levei. Eu nem sei se eu posso falar algumas coisas. Pode. Não levei, só que
quando eu tive a minha primeira crise, que foi a primeira roça que eu tive, aí foi um pouco assustador. Foi um pouco assustador, tanto para mim quanto para as outras pessoas, Sim. né? Porque nem eu sabia que eu ia ter uma crise daquele, mas Não, é mas aquela... não tinha como imaginar Não, também. não tem. É uma coisa que você não consegue prever, realmente. E o que acontece? E eu achei que eu não ia prever. Você tá normal e, de repente, alguma coisa te explode? Sim. Deixa eu tentar te dar um exemplo. Eu vou te dar um exemplo do próprio programa mesmo. Eu estava super tranquila, estava tentando ser amiga de todo mundo. Eu estava sentindo uma rejeição por parte das pessoas que estavam lá. Estava, porque ninguém me conhecia, super normal. Só que, pra mim, eu estava sendo, tipo, recíproca com todos. Estava tentando ser amiga de todo mundo. Sim. E estava sentindo que eles também estavam. Só que na hora que eu fui voltada, sem, assim, um motivo aparente, porque todos não deram um motivo assim, eu vou voltar. Não tinha motivo. Realmente não tinha motivo. Só que o transtorno de personalidade borderline, uma das principais características que a gente sente é a sensação de... A rejeição? Rejeição. E é a pior, assim, é a pior. Tá. É o que E te foi tira do sério. o que engatilhou tudo. Tá. O que engatilhou, eu senti assim, nossa, mas por que as pessoas estão me rejeitando se elas não me conhecem? E se eu dei a oportunidade de conhecer elas? E elas estão, tipo, por que elas estão fazendo? Aí eu comecei a me sentir rejeitada. E essa sensação de rejeição é a pior coisa para quem tem borderline. Porque a gente sempre tenta fugir da rejeição. Então, às vezes, a gente prefere magoar as pessoas, não porque a gente quer, mas porque a gente prefere que a gente... faça com que elas se afastem, do que elas se afastarem porque elas querem. Tanto que várias pessoas se afastaram de mim antes de saberem do meu problema, não sabia o porquê se afastava de mim, porque eu fazia elas se afastar, e não o contrário. E eu preferia que fosse assim. Eu preferia que elas saíssem com raiva de mim do que eu ser rejeitada pela pessoa. É bem complicado. Caramba. É bem complicado. Aí você teve essa crise e teve outras lá também. Sim, né? sim. E, Todas eram resultado de rejeição por rejeição. parte das outras pessoas. Então, mas você tem. Então, esse é tipo um gatilho, né? Sim, gatilho de rejeição, gatilho das pessoas também verem que eu estava um pouco alterada e que eu não conseguia ficar tranquila, né? Então elas estavam lá. Você não conseguia controlar e aí... não conseguia controlar o que eu estava sentindo e ficava muito exposto o que eu estava sentindo. Eu tô com raiva. E eles queriam fazer eu perder a linha, Eu lembro perder. disso, eu lembro. E foi bem feio isso também. Mas, assim, é bem complicado também conviver com uma pessoa que tem borderline. Porque a gente tá ali no limite. Tanto que fala que é o limite. Sim. Tá no limite. Da tranquilidade e da tempestade. Sim. Né? Mas é uma mudança que pode ser num dia, ou você acha que você muda depois de alguns dias, assim? Você acha que você oscila em um dia só? A mudança é constante. Tipo, agora eu estou muito bem. Daqui 1 minuto eu posso estar muito mal. Mas também eu posso ficar muito bem de novo. De novo. E, tipo, é muito estranho, porque... Quem convive comigo, que briga comigo, e do nada eu tô sorrindo, não entende. Hoje em dia, tipo, meu irmão, minha irmã, todo mundo já entende. Sim. Eu fico brava e daqui a pouco eu tô sorrindo e tá tudo certo. E esqueceu tudo. E tá esqueci tudo. Sim. E passou tudo. Só que quando eu tenho a crise, que é um pouco mais forte, que não é uma briguinha, aí eu já me sinto culpada. Eu esqueço, eu tô feliz, mas eu sinto aquela culpa. E é muito ruim sentir a culpa. Sim. Muito aí ruim. você pensa, se você pensa, exagerou... nossa, eu podia não ter feito isso. Mas como que eu vou fazer para não fazer? Não é uma coisa que você planeja controla, não é? E que você consegue controlar. Não.